Lucas 15, a partir do verso 11. Lucas 15, nós vamos ler de 11 até o 24, somente. A pericope, ou a sessão, ela vai até o 32, mas nós vamos ler até o verso de número 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Que Deus nos dê graça, irmãos. A nossa oração é que Deus abra a nossa mente para entendermos o texto, e que Deus abra o nosso coração para receber a mensagem, a palavra do Senhor aos nossos corações. E do que trata esse texto? Por que que Jesus, ele propôs esta parábola? Foi um recurso pedagógico do Senhor para ensinar os seus discípulos e aqueles que questionavam o fato de ele estar assentado ou ter consigo, naquele momento em que ele ensinava os seus discípulos, pecadores e publicanos, pessoas de uma vida moralmente reprovável, pessoas que não amavam ao Senhor, mas que naquele exato momento estava assentada junto com alguns dos discípulos do Senhor. E em meio à fala de Jesus, surgiu um burburinho, porque eles estavam questionando o fato de Jesus, sendo quem ele era, estar então junto com pessoas de uma vida moralmente reprovável, pessoas que não eram tementes a Deus. E Jesus então, ele vai propor 3 parábolas, que alguns dizem que na verdade é uma única palavra, uma única parábola, dividida em 3 partes. Jesus, ele vai falar acerca da ovelha perdida, e quando ele fala da ovelha perdida, a proporção numérica aqui era de 100 para 1. 100 ovelhas, uma se perdeu, e ela foi encontrada
O pastor foi em busca daquela ovelha que havia sido perdida, e ele a encontrou, e houve uma grande festa por conta daquilo. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Trata-se de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e uma delas se extraviou, caiu, perdeu, e a proporção agora não era mais de 100 para 1, a proporção agora era de 10 para 1. Ela tinha 10 e uma se perdeu, e ela procurou até encontrar aquela moeda que havia perdido. E o Senhor prossegue com o seu ensino, falando desta grande verdade que ele queria ensinar ao povo, e ele agora propõe a terceira parábola, ou a terceira parte desta grande parábola, dividida em 3 partes, que é a parábola do filho pródigo. Agora a proporção não é mais de 100 para 1, nem tampouco de 10 para 1. A proporção agora era de 2 para 1. O texto diz para nós que certo homem tinha 2 filhos. Vejam que o texto aqui, ele não entra em detalhes, porque não é propósito do Senhor os detalhes. Se a esposa estava na casa, como era o nome da esposa, a idade propriamente dos filhos, parte do princípio, pela narrativa, de que era um filho já de maior idade. E ele tinha 2 filhos. E o texto vai dizer que, no verso 12, que o mais novinho deles, o mais moço, que nós não sabemos exatamente qual a sua idade, quem sabe 18, 19, 20 anos, era o mais novo. E ele procura o pai, e ele diz ao pai algo terrivelmente doloroso. Ele chega para o seu pai e diz: olha, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Eu sei que eu tenho direito à parte da herança. Eu sei que tudo que o Senhor tem vai ser meu e do meu irmão. E eu estou reivindicando, eu estou requerendo agora a parte da herança que é minha. Eu sei que eu tenho direito, portanto, eu quero receber aquilo que é meu. Isso foi algo muito duro, foi algo muito difícil de ser ouvido, porque uma herança, ela era entregue, dada aos filhos, por ocasião da morte do pai. Era como se o filho estivesse dizendo para o pai assim: olha, por mim não me interessa se o senhor está vivo ou morto, o que eu quero é aquilo que me cabe, o que eu quero é parte da herança. E aquilo foi algo dilacerante. Aquele pai talvez jamais poderia imaginar ouvir da boca do seu filho, um filho que ele se alegrou com o nascimento, que ele carregou, que ele beijou, que ele botou para dormir, que ele ajudou a se alimentar, que ele ensinou, que ele acompanhou de perto. E esse filho agora se levanta contra o próprio pai, desprezando tudo aquilo que o pai já havia ensinado para ele durante toda a sua vida, e disse: isso já não me serve mais, eu quero a parte que me cabe. O texto prossegue dizendo assim no verso 13, observem: passados alguns dias, não se sabe quantos dias, não se sabe quantos, mas uma coisa eu creio de todo o coração e afirmo sem medo de errar: foram dias extremamente difíceis para aquele pai, porque aquele filho, não bastasse o pedido que ele fez da parte da herança, ele agora ajunta tudo o que era seu, ele ajunta tudo que ele tinha, e ele parte para uma terra distante,
ele sai da casa do pai. Então ele não somente queria dinheiro, não somente ele queria a posse daquilo que por herança era dele, mas agora ele queria aquilo que muitos chamam de liberdade, que é um conceito que se precisa estudar. Aliás, eu diria aos irmãos, muitas palavras são utilizadas por nós, sem que a gente possa pesar o que de fato significa. Porque muitas vezes você está falando de liberdade, pensando que a outra pessoa, o seu interlocutor, ele está compreendendo, entendendo o que você está dizendo. Mas são conceitos que precisam ser trabalhados ou interpretados, porque os tempos mudam e os conceitos, eles vão sendo adulterados também. Aquele filho não queria mais ficar na casa do pai. Qual era o cenário ali? Ele morava onde? Tudo indica que tratava-se de uma região rural, uma espécie de uma fazenda. O pai, muito provavelmente, era um agricultor, era um criador de gado. O pai provavelmente era um homem do campo, era um homem que saía todos os dias antes do sol nascer para cuidar dos animais. Era um homem trabalhador, um homem que suava para sustentar a sua casa, para manter os seus filhos alimentados e mantê-los de pé, fazer deles verdadeiros homens, homens de bem, homens sérios. Mas aquele filho, ele diz: eu estou cansado de tudo isso aqui, eu estou cansado dessa rotina. O sol nasce e se põe todo dia, meu pai sai de manhã e volta à tardezinha. Eu estou cansado disso, isso não tem graça nenhuma para mim. E eu ouvi dizer, eu sei, eu estou consciente, e naqueles dias não havia internet ainda, redes sociais não existiam, mas ele sabia que existia uma outra forma de vida, ele sabia que existia uma outra forma de ser gente e de desfrutar da vida de uma outra maneira. E aquele filho diz: eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para a capital, eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar ouvindo a ladainha do meu pai. Eu acho que ele está ficando velho, ele não sabe mais o que está dizendo, repetitivo em tantas coisas. Ele começa a falar, eu já sei onde ele vai chegar. Não, eu quero algo novo, algo que faça sentido para a minha vida, algo que me dê prazer. Eu quero ter a liberdade de fazer o que eu gosto, o que eu amo, aquilo que diz respeito à minha vida. E ele rompe. Ele não somente, irmãos, presta atenção, aquele rapaz não somente sai de casa, mas ele rompe com toda a cultura paterna. Ele abandona toda a instrução do pai, ele despreza o calor e o amor dedicado pelo pai a ele, e ele se lança em busca de uma vida que, segundo ele, fazia muito mais sentido. O texto diz: passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Terra distante. Distante não só geograficamente, mas distante em termos de valores também. Partiu para uma terra distante. E lá, nessa terra distante, ele dissipou todos os seus bens, vivendo como dissolutamente. É viver como se quer viver, sem dar satisfação para ninguém. Eu me basto. Acabou.
viveu dissolutamente. Jogou fora tudo aquilo que ele ganhou como herança, que foi fruto do suor do seu pai. Jogou fora. Alguém já disse, vocês já ouviram esse adágio popular, é uma máxima popular, que se você tira de onde não colocou, um dia acaba, né, Antônio? Acaba, não acaba? Encha um balde d'água e tire todo dia um copo, por menor que seja, todo dia. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Chega um momento em que não vai ter mais. Quantas pessoas não vivem assim, irmãos? O poço está secando, mas ele acredita que faz sentido viver como está vivendo. O poço está secando, mas ainda assim ele insiste achando que algo novo pode acontecer. Aquele rapaz foi para longe, vivendo dissolutamente. Verso 14. Algo inesperado, que fugiu ao planejamento dele, aconteceu. Porque depois de ter consumido tudo, depois que ele gastou tudo, o que acontece? Sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Olha só, acompanhe o relato. Depois que ele gastou tudo, não antes, mas depois, gastou tudo. E eis que sobreveio agora uma grande crise nacional. Eis que sobreveio uma grande crise aonde ele vivia. E agora aquele rapaz começa a enfrentar problemas. Ele estava sem dinheiro e o lugar que ele estava não tinha o que lhe oferecer. As expectativas eram as piores possíveis quanto à política nacional. Não havia o que fazer. Havia uma crise muito grande. Fome. E aquele rapaz já tinha gasto tudo. Ele não se preparou para o dia seguinte. O objetivo dele era desfrutar da vida, viver como ele achava que deveria viver. Os tempos mudaram, ele não se preparou para o dia ruim. Mas sabe de uma coisa, lendo cuidadosamente esse texto, alguma coisa a mais a gente percebe nele. É que a despeito da crise que se instalara onde ele estava, a despeito de ele estar agora sem recurso algum, parece que aquele garoto era meio cabeção. É cabeção. É daquele que está no rumo errado, mas diz, não, mas eu tenho uma alternativa. E ele foi em busca dessa alternativa, na tentativa de satisfazer o seu senso de autonomia. Verso 15. Então ele foi, olha só, e se agregou aonde? A um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha a situação desse rapaz. A situação era crítica. Era difícil. Ele não tinha mais o que fazer. Ele poderia fazer outra coisa, que ele vai fazer depois. Mas ainda assim ele insiste na sua caminhada. É para cá que eu vou. E foi. E aquela pessoa que o empregou não o colocou num escritório, quem sabe nos nossos dias com ar-condicionado, para trabalhar de gerente, de chefe de alguma coisa. Ele disse, rapaz, tu pode até ficar comigo. Eu tenho uma pocilga, tem porco lá. Vai cuidar dos porcos. E ele desceu a esse ponto, de herdeiro de um fazendeiro, para ser cuidador de porcos. Alguém já cuidou de porco aqui? Eu já cuidei.
quando estudei no antigo colégio agrícola, que depois passou a ser a Escola Agrotécnica Federal de São Luís, e agora é IFMA Maracanã. E nas aulas de zootecnia, a gente tinha que, dentre as coisas que tinha que fazer, era cuidar da pocilga. E eu que não fui criado com isso, confesso a vocês, tinha nojo. Não me ofereça carne de porco, que eu não gosto. Quem me conhece sabe. Ô pastor, tem uma bistequinha aqui de porco. Digo, pode comer, fica à vontade. Ah, mas era difícil. Tinha uns da raça Landrace, branquinho. Tocava nele e ficava vermelhinho. Jogar comida para os porcos. Ah, meu Deus. E eram muitos. Tinha um barrão enorme, que era o reprodutor. Dizia que ele era cego, mas eu não arriscava ficar perto dele não. De ver ele me dar uma cabeçada aí, não, de longe. Os colegas que estavam acostumados com isso se saíam muito bem. Eu dependia deles para me ajudar a fazer as coisas. Aquele rapaz foi cuidar de porco. Não tem como cuidar de porco e voltar cheiroso. Não tem como cuidar de porco e voltar cheirosinho para casa. Mas quando a gente pensa que a coisa chegou ao final da tragédia, ela não chegou ainda. Algo pior ia acontecer. Olha o verso 16. Ali na pocilga, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ele desejou comer comida de porco, porque a fome era tão grande. E sabe o que aconteceu? Isso lhe foi negado, Samira. Isso lhe foi negado. Sério? Não, senhor. Comida para os meus porcos tu não vai comer não. Comida é deles. Gente, será que existe alguém que chega a uma situação pior do que essa? Um filho do rei, um filho de um fazendeiro, um filho de um homem próspero, um homem de bem, de finos valores, chegar onde esse rapaz chegou, chegar onde esse menino chegou. E foi exatamente bem aí onde eu encontrei algo que falou muito ao meu coração essa semana, onde o texto diz no verso 17: então, o quê? Caindo em si. Então, caindo em si. Quem caiu em si? Os porcos ou o rapaz? Claro, lógico, que foi o rapaz. Ele caiu em si. O que significa esse cair em si? É tomar ciência da sua própria situação. É se auto-perceber como se é. É deixar todo o aparato ideológico de lado e olhar agora para si. Onde eu estou? O que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu vou chegar desse jeito? Que rumo eu dei à minha vida? Aquele menino havia desejado viver longe da casa do pai. Viver longe do pai. Preste atenção no que eu vou dizer, irmãos, por favor. Preste muita atenção. Viver longe do pai, e aqui eu me refiro do Pai Celestial. Viver longe do pai é se alimentar de ilusão. De ilusão. É viver fantasias e não a realidade. Em segundo lugar, viver longe do pai é provar o sabor amargo da decepção. Sabor amargo da decepção. Porque enquanto aquele rapaz tinha dinheiro, por certo ele tinha muitos amigos. O dinheiro foi embora, os amigos também. Até o seu patrão negou comida de porco para ele. Que decepção. Que decepção. Viver longe, portanto, do pai é provar o sabor amargo da decepção que a vida traz para nós, das expectativas que a gente gera
muitas vezes abandonando aquilo que não era para abandonar. Em terceiro lugar, viver longe do Pai é trilhar o caminho da solidão. Aquele rapaz que antes assentava em rodas para curtir a vida, se alegrar, beber, curtir mulheres, dançar e etc., agora estava sozinho, jogado no meio de porcos e com fome. Os irmãos estão sentindo o drama? Ou será que eu estou forçando a barra? Não estão compreendendo o texto? Quando a gente vai para um texto bíblico, a gente precisa mergulhar no texto. Mergulhar no texto. Tentar compreender, que a gente lê apressadamente, rapidamente. Nem sempre você entra no espírito do que está ali. Veja a situação daquele rapaz, sozinho agora, sem família, sem amigos, sem dinheiro, com fome. Ele cai em si. Por que muitas pessoas esperam chegar ao fundo do poço para poder voltar? Por que comumente as pessoas esperam chegar a situações críticas? Eu creio de todo o coração, irmãos. Quantas pessoas não estão fazendo um exame minucioso agora e honesto da sua vida, lá em Pedrinhas? Pessoas que cometeram um crime, que optaram por viver assim, que hoje estão ali. O que é que eu estou fazendo? Por que eu estou assim? Pessoas que você conhece, e eu estou falando aqui, eu estou me lembrando de alguém, de uma pessoa conhecia de vista, que morava no meu condomínio, vida boa, família boa, hoje está presa, por ter espancado uma doméstica, grávida. Passar na porta ali, é dizer, meu Deus, que isso? Que isso? Será que não dá para fazer um exame, uma meia-culpa, dizer aonde eu errei? Muitas vezes nós atribuímos a culpa a todo mundo é culpado de nós estarmos onde nós estamos. Não, o culpado de eu estar é papai. Claro, papai é muito rigoroso, papai é muito chato, papai a rotina não aguentava mais, eu queria experimentar algo novo. Experimentou algo novo. E eu falo isso aos filhos que estão aqui, não despreze o conselho dos pais. E eu digo aos pais, se for preciso ser chato, seja chato, mas não negligencie o seu direito de ser pai. Pai não é colega de filho, não é amiguinho de filho. Pai é pai. Se for preciso fechar o senho e dizer está errado, diga. Sua consciência precisa estar limpa diante de Deus, no travesseiro onde você dorme. Aquele filho desprezou o conselho do pai, mas eu acredito que o pai estava de consciência muito tranquila. Então precisamos gerar homens para a nossa sociedade, meninos, homens, não meninos mimados, meninas que pensem a vida de forma séria, que pensem em família, que pensem em valores. E para isso você precisa, sabe, muitas vezes ser duro, dizer não, um solene não, para que eles aprendam. Muitas vezes nós estamos invertendo a ordem, com medo de machucar, milindrar, o bichinho, tadinho, coitadinho do meu filho, mas qual a idade dele? 25 anos, mas ele está lá chorando, porque mamãe não quis dar o celular novo para ele. Ah, paciência. Paciência. Eu estava lá, de férias, uma cidade que alguns dizem que tem vontade de conhecer, chamada Cupira, no interior de Pernambuco. Tem nada lá. Se você perguntar, tem shopping? Não. Ah, mas tem praia? Também não. Ah, mas deve ter um rio agradável? Não tem. Tem uma praça bonita assim? Não. Mas eu sou muito apegado à família, história. Estamos lá, mora familiares nossos, meu cunhado.
para lá nós vamos. E lá o povo vive muito de pequenas fabriquetas de roupa e também feira. Meu próprio cunhado vive fazendo pastel, um homem simples, trabalhar com isso, para vender na feira. E eu fui para a feira, só para reviver a minha história de infância. E a gente precisa disso, na medida que o tempo vai passando. Não esqueça quem você foi lá atrás. E lá eu tirei foto de uns garotos fazendo carreto. Sabe o que é fazer carreto? Com um carrinho de mão, no tempo era fabricado de madeira, a gente pegava uma caixa de madeira, botava um rolamento grande na frente, 2 pequenininhos atrás, e ia para a feira fazer carreto. As senhoras iam fazer compra, a gente ia ali, ó o carreto, ó o carreto, ó o carreto, dona Gisele, ó o carreto. Aí a irmã ia jogando, a senhora ia colocando laranja, e era muita laranja. E nós morávamos em São Paulo, em Guarulhos, Vila Jardim Munhoz, Rua Maurício de Nassau, número 52, era a minha casa. Era no alto, descia uma escadaria e ia para lá fazer carreto. Eu tinha 12 anos. Eu acho que era bem menor, era bem magrinho, só costela. Eu ia para lá fazer carreto. Acho que quando o Tiago estava falando, eu aprendi a ser homem. Vem aí, Tiago. Bem aí. Fazer carreto, juntar dinheiro para voltar em casa, subir, botar o dinheiro no bolso, aqueles trocadinhos, botar a mão da minha mãe para que ela descesse para a feira para comprar arroz e toicinho, porque era um tempo difícil na vida da gente. Foi bem ali. Eu nunca me esqueço um dia subindo uma rua com calçamento não era de asfalto, era aquele calçamento de cimento e bloco de cimento, Azevedo. E um dos rolamentos do lado direito quebrou. Eu tive que apoiar o peso desse lado aqui. Imagina que foi subir aquilo ali. Mas eu subi. Mesma coisa que um corredor, quando olha para frente, está se acabando. Aqui tem muitos corredores, o cara está quase morrendo, mas diz, mas eu vou cruzar a linha de chegada. A minha linha de chegada era chegar lá e fazer a senhora tirar tudo de dentro. Ganhava muita coisa, ganhava laranja, ganhava mexerica, ganhava bombom, me dava tanta coisa, que eu pergunto, meu filho, você mora onde, o que você faz? A gente aprende. E eu olho para trás e lembro dessa história, não com tristeza, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive. Meus filhos já não precisaram fazer isso, mas foi preciso que eu fizesse. Aquele menino foi criado ajudando o pai no campo, mas ele disse, não quero mais saber disso, essa rotina, essa orientação, isso não serve para mim, eu quero viver de outra forma, como a maioria das pessoas vivem, dissolutamente, assim que eu quero viver. Perdeu tudo o que tinha, não levou a vida a sério. O tempo passou, ficou sozinho, até comida de porco lhe negaram, mas aí ele caiu em si. Aí quando ele cai em si, irmãos, de quem que ele se lembra? Do pai, da casa do pai. Ele se lembra da casa do pai. Ele diz, quantos trabalhadores de meu pai tem fartura de pão, eles comem a beça, está todo mundo gordo, cevado, porque lá eles comem, meu pai é um homem justo, a fartura, eu quero voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir para ele perdão. Quando se cai em si, se faz isso, eu reconheço que errei, eu vou pedir perdão e vou voltar. E ele voltou, e o pai o recebeu, com alegria. Aí a gente olha para isso e entende, que somente caindo em si, o homem pode reconhecer o valor da casa do pai, de estar na presença do pai. Somente caindo em si, a gente pode dar valor ao nosso pai, ao nosso pai celestial. Somente caindo em si, sabendo quem nós somos, o que estamos fazendo da nossa vida, o rumo que nós estamos dando à nossa história. Somente quando a gente cai em nós mesmos, a gente para, reflete sobre a vida. É que a gente pode entender o valor de um pai. Alguém já disse que a gente só dá valor às coisas quando a gente perde.
eu já fiz inúmeras cerimônias fúnebres, eu já vi muito choro, eu já vi muito desespero. E por conhecer algumas histórias, eu sei que muito choro ali era de remorso. De remorso. Filhos que não deram ouvidos àquilo que seus pais diziam. E agora, não tem mais o que fazer. Somente caindo em si, o homem pode reconhecer o valor de um pai. Por quê? Eu vou resumir aqui com três pontos aqui. Primeiro deles, porque na casa do pai há fartura, irmãos. Na casa do pai há fartura. Verso 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Pão com fartura. Na casa do meu pai tem. Na casa do meu patrão não tem. Lá onde eu estava não tinha. O meu valor estava diretamente ligado àquilo que eu tinha. Mas agora eu não tenho mais nada. Mas na casa do meu pai não. Na casa do meu pai tem pão com fartura. Na casa do pai sempre haverá fartura. Deus tem suprido a cada um de nós, irmãos. Quem aqui pode se levantar e dizer: eu quero me rebelar contra Deus, porque Deus se esqueceu de mim? Davi disse: hoje sou velho, mas eu já fui moço. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de fartura. Ele conhece as nossas necessidades mais íntimas, não só materiais, mas emocionais também. Se há alguém que eu preciso para reclinar minha cabeça, é do meu Senhor. É ali que eu choro, é ali que eu digo para Ele o que eu estou sentindo. E Deus é tão generoso que traz conforto. E muitas vezes eu posso garantir aos irmãos, o conforto que eu preciso, muitas vezes, sei que vem de Deus, mas Deus usa outras pessoas para falar para mim alguma coisa, sem saberem que estão sendo instrumento nas mãos de Deus. E eu só digo assim: eu sei, Senhor, foi Tu, foi o Senhor. A Bíblia diz que na presença do Senhor, o salmista no Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não diz que não tem problema. Se ilude quem pensa que a vida cristã não tem problema. Às vezes nós censuramos e criticamos: ah, porque na igreja tem isso, na igreja tem aquilo, eu conheço fulano de tal que fez isso, aquilo, outro. Então sai da igreja, vai ver lá fora o que acontece. Aquilo que é exceção no meio do povo de Deus é comum lá fora. Na presença do Senhor, a fartura de consolo, de conforto, de sustento. Deus faz isso. Um outro motivo: na casa do Pai não somente há fartura, mas na casa do Pai também há perdão. Verso 20: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido, olha essa palavra, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha o que aconteceu. Imagine a cena, irmãos. Aí eu fico sentado meditando lá em casa. Aí eu fico vislumbrando, sabe, a cena. Por isso que eu não gosto de recurso visual assim. A cena de um pai correndo, de repente aparece uma imagem de um velhinho correndo. A arte da oratória fazer com que as pessoas, elas imaginem a situação. Imagine a situação. Estou dando os elementos para formar o quadro. O cenário: um campo, muitas árvores, uma estrada poeirenta, um velhinho aqui sentado, olhando para o infinito. Lá longe aparece uma pessoa toda suja, cabelo desgrenhado, magro, velho, feio. O feio é por minha parte. E o pai olha e diz: ele pode estar feio, pode estar desgrenhado, pode estar sujo, fedorento, mas aquele é meu filho. Ele pode estar desfigurado, mas eu não nego a paternidade, ele é meu filho. E o pai, só no fato de se levantar, e com todas as limitações físicas que ele tinha,
Eu acho que ele não fazia academia para estar com a musculatura em dia, coisa que eu estou precisando fazer. Né, Tiago? Preciso. Estou aqui cercado. De um lado tem Tiago, do outro está Alessandro, bem na minha frente. E Augusto do outro lado. Pronto. Eu não estou me sentindo sem opção. Mas eu vejo a necessidade de fazer. Aquele pai não tinha, mas ele se levanta e corre. Imagina o velhinho correndo para abraçar aquele filho sujo, lambudo, ingrato. Correu e se abraçou com ele, se compadeceu dele. Sabe por quê? Na casa do pai há fartura, mas no coração do pai há perdão. No coração do pai há perdão. Ele corre, porque o perdão ele já estava liberado. Antes do menino pedir, abrir a boca, o pai já tinha demonstrado que tinha perdoado. Correu para ele, corre, abraça, beija, cheira. Demonstração visível, clara, patente de perdão. Assim que Deus faz com a gente. Não interessa como você vem, sujo, lambudo, mal falado, todo atrapalhado, mas o Senhor, quando vê o teu movimento, se levantar em sua direção, Ele corre para te abraçar e te trazer de volta. Vai dizer, tu pode estar do jeito que tu está, mas você é meu filho, e eu te amo. Você é meu filho, não aprovo o que você fez, não concordo, mas você tem o meu perdão. Então vejam, se na casa do pai há fartura, e no coração do pai há perdão, nas mãos do pai há restauração. Restauração. Porque vejam que ele corre, ele abraça, as suas mãos agora apertam aquele menino, pegam na mão dele. Eu imagino ele trazendo o filho, e quando ele chega na casa, ele diz, trazei, ele diz, o pai porém disse aos seus servos, verso 22, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Olha aí, coloque nesse menino, tira essa roupa suja, coloca nele a melhor roupa que tem aí, ó. Talvez o pai comprou essa roupa e deixou guardada, sabendo que ele ia voltar um dia. Essa roupa é do meu filho, coloca nele. Coloca um anel no dedo, um anel, símbolo da família, da importância da família. Coloca o anel no dedo. Meu filho não é para andar descalço, ele não é escravo, ele é filho. Bota sandália nos pés dele. Não quero ver meu filho com os pés feridos. Sandália nos pés desse menino. Ajeita esse menino, vai tomar um banho, te arruma. Outra coisa, vão lá no campo, pegue o cordeiro cevado. Não é um cordeiro, mas parece que tinha um que estava sendo guardado para alguma coisa especial. Pega esse cordeiro cevado, tragam para cá, matem, vamos fazer um churrasco e uma grande festa, Sabe por quê? Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, mas ele está de volta. O que é que o pai fez? O pai trabalhou pela sua restauração. O pai restaurou a vida daquele menino de forma completa. Agora ele estava de volta para a casa do pai. Agora ele era uma nova criatura. A sua roupa não era mais aquela roupa surrada. O seu cabelo não era mais aquele cabelo sujo. Ele não estava mais descalço, sem identidade. Estava com um anel no dedo, que o identificava como filho daquele homem. É isso que o Senhor Jesus faz conosco. Ele nos encontra, Ele nos abraça, Ele nos perdoa, Ele nos concede o perdão, e Ele restaura a nossa vida de forma plena, total e absoluta. Ele nos tira do ostracismo, do sofrimento, do abandono, da tentativa de sermos felizes ao nosso modelo. Ele mostra, tu fracassou, mas eu tenho algo para você. É isso que o Senhor faz. É isso que Ele fez com cada um de nós. É isso que Ele tem feito na vida de muitas pessoas. De pessoas que tentaram a todo custo fazer com que a vida tivesse sentido para elas. E há pessoas que, na busca de encontrar sentido para a sua vida, presta atenção no que eu estou dizendo,
há pessoas que, na tentativa de encontrar sentido para a sua vida, ceifaram a sua própria vida. Ceifaram. Não tem mais sentido. O sentido agora é a morte. Chegou na linha do desespero. Sabe, irmãos, todos nós somos livres para fazer o que quisermos na vida. Todos nós. Aquele menino teve liberdade para escolher o caminho que queria tomar, e o pai disse: pode ir. Não podia prender, ele foi. Mas ele foi, ele sofreu as consequências da sua decisão. E não tem algo mais certo a dizer do que abandonar o Senhor é sabotar a sua própria felicidade. É sabotar a sua própria felicidade. Mas houve uma mudança. Aquele menino voltou. E ao voltar, ele encontrou um pai de braços abertos para recebê-lo. E hoje que nós comemoramos o Dia dos Pais, nós precisamos lembrar desse que nós estamos falando aqui. Esses irmãos estão entendendo, eu estou falando do Senhor nosso Deus, como Pai. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama com amor eterno. Muitas vezes nós nos afastamos dele, mas Ele espera, Ele nos ama. E a qualquer sinal, Ele abre os braços para nos receber. A fartura na mesa do Senhor. Nós estamos aqui agora, o culto é uma fartura, é no louvor, é na exposição da palavra. Há quantas pessoas não têm sido abençoadas? Ao entrar aqui, ao templo, meu irmão diácono Manuel, eu fiquei feliz com o testemunho de alguém que não estava no culto aqui, estava distante, ouvindo a palavra, e disse: olha, Deus me colocou de pé, Deus me abençoou. Fui abençoada com a palavra que foi pregada. Porque a fartura, quando a palavra é pregada, é o alimento espiritual que está sendo distribuído para o povo de Deus. Uns estão sendo curados, outros estão sendo provocados a uma reflexão, outros estão sendo consolados, estão sendo desafiados a repensar a sua jornada. Deus cumpre o seu papel sempre que a palavra do Senhor é pregada, que o texto bíblico é exposto com fidelidade. É Deus falando ao coração, assim que Deus fala. É preciso, finalmente, irmãos, é preciso cair em si, para muitas vezes reconhecer o valor do Pai. É preciso se arrepender para receber o perdão do Pai. E é preciso voltar para poder receber o abraço restaurador do Pai. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que possamos todos nós sermos filhos que estão dando alegria aos seus pais. Que possamos honrar os nossos pais através das nossas vidas. Eu concluo dizendo que eu vi um vídeo tão interessante. Eu disse para vocês que eu estou assim, eu me emociono muito com algumas coisas que eu vejo, né, na internet. E eu vi quando um jovem, depois de fazer academia militar, se formar com o pelotão todinho, naqueles movimentos que eles fazem, cantando, repetindo palavras. Tiago, você conhece muito bem, que foi oficial do exército e tal, aquela vibração. E na frente dele estava a mãe, e ele cantando: mamãe, que orgulho, eu estou aqui, ó, hoje sou um policial, a senhora me orientou, hoje eu sou um homem de bem, com vibração, falando isso com entusiasmo, assim, ó. Disse: que coisa linda, que nós possamos ser filhos assim, que deem alegria para os seus pais. Eu falo materialmente aqui agora, nessa dimensão. Filhos, façam tudo para honrar o nome dos seus pais, obedeçam os pais. Às vezes você acha que seu papai, as crianças e adolescentes, papai é muito chato, aí me proibiu de fazer isso, me tomou o celular, bloqueou meu celular. Papai sabe o que está fazendo, mamãe sabe o que está fazendo, é para o seu bem. A nós adultos, honremos os nossos pais,
idosos e nós crentes em Cristo Jesus, vivamos de tal maneira que o nome do nosso Pai Celestial seja sempre honrado. Que Deus nos abençoe. Amém.